Good night! Tudo bem? Graça e paz, beleza? Hoje eu tô atrasadérrimo, hein, gente? Meu Deus, eu ainda tô ajeitando as coisas aqui. Calma lá, calma que eu vou te dar uma boa noite decente. Segura um pouquinho aí. Deixa eu só abrir o que eu preciso abrir aqui. Gente, quando deu 19 horas, eu ainda estava terminando de acertar as coisas aqui, eu fiquei meio desesperado. Mas... tamo aí. Silvana, boa noite. Jane, Fátima, tudo bem com vocês? Gente, me desculpe o atraso. Tá tudo ok aqui. Beleza. Gente, que correria, hein? Como é que tá a sua vida? Muita coisa para fazer? Parece que todos os dias as coisas se multiplicam, né? E olha que hoje eu vim bem mais cedo para não ter perigo de atrasar, mas é tanta coisa, né? Deixa eu afinar a viola. Tem um afinador, gente. Hoje você não precisa quase nem saber tocar, porque hoje as coisas quase que andam sozinhas, você já viu, né? Tem um negócio aqui que é um afinador que é eletrônico. Aí, se tiver bateria, ele vai me mostrando com a luzinha. Não sei se você consegue ver daí, mas quando tá afinado, fica uma luzinha azul aqui no meio, e aí fica beleza. Antigamente era tudo no ouvido, né? Hoje não, hoje... Mas olha, nem com o aparelho eu tô dando conta, hein? Ô, Jesus. Vamos lá. Como é que tá a sua quarta-feira? Tudo bem aí? Tudo bem com a família, em casa? Hoje eu tenho boa notícia para te contar. Hoje eu tenho boa coisa para te falar, hein? Eu sou porta-voz de boas notícias. Opa, peraí. Ok. E... Foi. Não foi muito não. Acho que agora vai. Tô precisando trocar essas cordas. Beleza. Agora foi. Beleza, gente? Agora sim. Boa noite para você, tudo bem? Que a graça, que a bondade de Deus esteja aí na sua casa agora. Que você, assim como respira, puxa o ar. Pode soltar, tranquilo. Vamos de novo? Você tá aí para relaxar, hein, para acalmar. Eu preciso, porque eu tô vindo a 100 por hora aqui, eu preciso desacelerar um pouco. Assim como esse ar entrou no seu pulmão aí agora, entrou aqui no meu pulmão, que a graça de Deus, a bondade dele possa entrar no seu coração, possa entrar na sua mente, possa te renovar nessa hora. Porque o encontro é para isso, é para termos um encontro com Deus e, lógico, um encontro uns com os outros, para compartilhar a fé, para ter comunhão no nosso coração, né? E a gente conta aí com as presenças maravilhosas, deixa eu ver quem mais está aí com a gente. A Dona Cecília, boa noite, Dona Cecília. A Miriam Cruz está aí com a gente. A Silvana dando boa noite aqui, né? A Raquel, tudo bem, Raquel? A Viviane, boa noite. Boa noite, Jane, Fátima. Boa noite, Luciane e Adilson. Boa noite, Rosa. Boa noite, Cristiane. A Cristiane é minha prima. Mora lá em Brasília, né? A Cristine, aliás. A Gabi tá aí com a gente também, a Sueli, o Sr. José Alves. Ô, Sr. José, que benção, hein? Fiquei feliz, o senhor conseguiu conectar aí hoje, né? Temos aí 13 pessoas, então eu quero pelo menos 13 compartilhamentos. Vamos lá, gente? Compartilhe aí com seus amigos que hoje eu tenho boa notícia para dar. Então, por favor, compartilhe agora. Eu estou compartilhando aqui e eu quero que você compartilhe também, que é para essa boa notícia chegar mais longe. Vamos lá agora? Tem um botãozinho aí embaixo de compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos enquanto eu canto essa canção e nós vamos iniciar com ela uma canção maravilhosa que fala o quanto Jesus é maravilhoso na nossa vida.
Ó, afinei, afinei, tá desafinado. Vamos lá? Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Gente, tem coisa melhor que Jesus? Tem companhia melhor que Jesus? Eu desconheço. Eu já provei muita coisa boa, mas melhor que Ele, nunca. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, a esperança em cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte um só nome, Ele é Cristo. Tudo que vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Amém. Olha, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei assim, emocionadíssimo. Porque eu repito, quando eu tenho oportunidade de falar com jovens, eu repito muito uma coisa. Que eu voltei para Cristo, eu realmente me dispus a buscar Jesus, se bem que na verdade eu sei que eu só amo Jesus porque Ele me amou primeiro e eu só o busco porque Ele me buscou primeiro, né? Mas o convite de Jesus, ele foi tão atrativo para mim quando eu realmente entendi que nas contas, sabe quando você vai fazer as contas no mês, que você descobre que gastou mais do que ganhou e fica no prejuízo e fica com contas pendentes? Eu voltei para Jesus quando eu percebi que o pecado me trazia prazer, mas o prazer que ele me trazia não compensava a dor que ele me causava. E tem muitas coisas na nossa vida que está na hora da gente meter o pé, jogar fora,
abrir mão, mesmo que você tenha que entregar algo, mesmo que você tenha que abrir mão de algo que lhe traga prazer, que lhe traga alguma vantagem. Porque o pecado, ele pode trazer uma certa vantagem, mas no todo ele traz muito mais prejuízo. E essa canção diz justamente isso, de tudo que eu vivi, de tudo que eu provei, de todos os amores, de todas as terras que eu pisei, não existe nada melhor do que Cristo. Existe muita coisa boa, mas melhor do que a comunhão e a paz que Ele traz pra gente, eu desconheço. Se você conhecer alguma coisa, olha, eu vou até duvidar, porque eu nunca provei nada melhor do que a doce companhia, do que o amigo precioso que é Jesus Cristo. E se você não sabe o que eu estou te falando, se você ainda não experimentou melhor o que eu estou te falando, eu gostaria de te convidar a experimentar. Saiba disso, que o prazer que o mundo traz não compensa a dor que ele causa. E Jesus não tem efeito colateral. Com Jesus não há perda, com Jesus só há ganho. Com Jesus não há prejuízo. Pelo contrário, só há vida abundante. E é com esse Jesus que nós vamos falar agora. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pelo privilégio da gente estar junto aqui, com o objetivo de ter esse encontro com o Senhor. Por isso eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora visite o coração de cada pessoa. Se houver, ó Deus, alguém me assistindo agora angustiado, cansado, abatido, com medo, doente, ó Deus, de alguma maneira sofrendo, o Espírito Santo Consolador, dá aquele abraço e traga aquela paz que só o Senhor pode trazer, para a glória do teu nome, ó Deus querido, porque nós sabemos que não existe nada melhor do que a tua doce companhia. Em nome de Jesus, receba a nossa presença, ó Deus, esteja aqui conosco. Também eu quero pedir nesta hora que o teu Espírito fale com a gente pela palavra, que nos textos que a gente vai ler, que naquilo que a gente vai meditar, o Senhor possa falar com a gente de maneira muito profunda. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, pessoal, eu quero cantar mais uma música. Mas eu vou cantar no final, beleza? Eu canto lá no final, só que hoje eu vou cantar mesmo, porque semana passada eu não cantei. Mas hoje eu vou cantar, porque essa música também tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Você pode pegar sua Bíblia? Pega a sua Bíblia. Hoje é muito importante que você esteja com a Bíblia na mão, porque a gente vai ler uns textos assim muito importantes que vale você marcar, ler depois de novo e pensar neles, beleza? Pega lá sua Bíblia. Gente, ó, Deus está me falando aqui, ó, brincadeira, né? O Facebook é que está me falando que você não compartilhou esse vídeo, hein? Uma coisa eu digo, Deus está vendo, viu? Você não está compartilhando nada, viu? Deus está vendo que você não está convidando seus amigos para acompanhar as nossas transmissões. E são boas notícias de Deus para a sua vida. E você não está vendo, olha melhor, você está vendo, mas não está compartilhando. Isso não está certo, beleza? Compartilhe aí agora. Eu vou te dar ainda mais 10 segundinhos para você compartilhar com seus amigos. Enquanto isso, vamos ver aqui quem está acompanhando a gente, que eu ainda não falei. A Sandra. Alô, Sandra, tudo bem com você? Com o Álvaro? A Ana Rocha. E essa Ana Rocha, pensa numa pessoa que eu amo. Eu amo essa Ana Rocha profundamente. É minha irmã. Minha irmãzinha que está aí me acompanhando. Beijo, Aninha. Tá tudo bem aí com a turma? Um beijão no Alexandre, na Ana Júlia, no Davi. Tá aí com a gente também a Maria Sicupira, a Larissa Fernandes, o Francisco, a Luciana, minha digníssima esposa, a Letícia, quem mais está com a gente? O Alexandre Franco, que também aqui pedindo oração por ele, a Eliana Fidelis. Eliana, você fez aniversário ontem. Parabéns, Eliana. Deus te abençoe, viu? Te dê muitos anos de vida. Em nome de Jesus. E o Natal tá aí com a gente. Muito obrigado, viu, pessoal, por nos acompanhar. Vocês são nota 1000. Agora, para ficar mais bonito, é só você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beleza? Então, vamos para a meditação de hoje. Pessoal, a série, eu não preciso nem repetir, não é? Boas notícias, encorajamento para o mundo em crise. Eu sei que ligando a TV, mesmo abrindo sites aí de noticiário,
Só tem notícia ruim, meu Deus. O que não é notícia ruim é notícia mais ou menos. Mas notícia boa mesmo, tá difícil. Então nós tomamos uma decisão. Nós vamos olhar para essa vida acima do sol. Assim como aquela série nossa passada, que a gente falou sobre a alegria cristã, que é uma alegria que independe das circunstâncias, nós também estamos buscando notícias que não têm a ver com a política do dia, tem a ver com as promessas de Deus, né? E aí, ao longo desse período, eu estou sendo para você um jornalista, eu estou ousando me intitular jornalista bíblico, para te dar as últimas e mais importantes notícias do reino de Deus. Pode tocar a vinheta. Não é o Jornal Nacional, mas pelo contrário, né? São notícias universais, é do plano eterno de Deus que a gente tem acompanhado e nós já vimos que Deus tem bons planos. Essa foi a primeira notícia que nós conversamos. Deus tem bons planos para nós. Vimos também que Deus é por nós. Vimos também que Deus nos fortalece quando a gente está fraco. Nós vimos também que Deus está perto de nós. O que mais? Vimos que Deus põe fim a toda a culpa. Vimos também que Deus nos ouve e hoje, extra, a notícia, plantão. Ó, eu não tenho os recursos técnicos, mas ainda vou colocar umas vinhetas aqui para tocar enquanto eu tô falando. Já é bem assim, sabe? Bem aquele negócio, sabe? Plantão, vai ser mais ou menos isso. Hoje a notícia é que Deus não desiste de nós. Eu sabia que você precisava ouvir essa notícia. Eu tenho certeza. Eu precisava ouvir essa notícia. Gente, como eu precisava ouvir essa notícia. Sabe por quê? Porque, olha, nesse mundo nosso, a gente fala assim que as nossas relações hoje em dia são relações líquidas, né? A gente já conversou sobre isso um tempo atrás. Na série passada a gente tocou nesse assunto, né? O que seriam essas relações líquidas? Se eu não gostei, eu excluo da minha vida. Seja aqui no Facebook, no Instagram, não gostei? Excluo, bloqueio. Se é na vida real, também eu deixo de conversar, não é? É a ideia da cultura do cancelamento. Se não tem a ver com o meu discurso, eu boicoto, eu cancelo. Porque isso também tem a ver com a cultura do self-service, né? Sabe o self-service? Você vai lá e aí tem aquelas pistas no restaurante, você vai servindo só o que quer e o que não quer você descarta. Então, isso chega desde o amor até a espiritualidade, né? Hoje em dia. Hoje eu vou escolhendo ali quem eu quero, com quem eu quero ficar, quem eu quero mandar uma mensagem, qual experiência amorosa eu quero ter. Isso vai também para as lojas, para os supermercados. Eu abro o Ai Que Fome e escolho qual lanchonete eu vou pedir e traz na porta da minha casa. Eu escolho também até a igreja que eu quero seguir também, porque essa igreja, ela vai adequar, ela que se adequa ao meu gosto, não é? E isso, dessas relações líquidas, se tem uma coisa também terrível, é que isso traz para nós a ideia do estragou. Se estragou, se ficou ruim, eu jogo fora. Antigamente as coisas eram feitas para durar, né? Desde produtos eletrodomésticos, carro. Hoje não, hoje é tudo de plástico fraco. Tipo assim, estragou, não vale a pena arrumar, compra um novo. Isso vai a um extremo tão grande que o casamento ficou ruim, divorcia e casa de novo, né? A igreja, alguma coisa aconteceu na igreja que te desagradou, ao invés de exercitar o perdão, ao invés de amadurecer na fé cristã, eu mudo de igreja, não é? E isso a gente pode levar ao cúmulo do absurdo de projetar isso também em Deus ou na nossa relação com Deus. Se Deus não atendeu a minha oração, as minhas expectativas, eu excluo ele da minha vida. Por quê? Deus não deve existir, porque ele não está nem aí comigo. Ou o evangelho se adapta ao meu gosto, porque se não adaptou ao meu gosto e às minhas carências, se não fez massagem no meu ego, eu excluo aquele pregador e eu vou ouvir o outro pregador. Porque o pregador X fala que eu sou o centro do coração de Jesus e não sei o que lá, né? Do jeitinho que eu gosto de ouvir.
Ou até mesmo quando a religião chega ao extremo, e quando eu falo religião, eu falo da religião legalista. Ela chega ao extremo de dizer assim, que agora não é você que exclui, mas você desagradou a Deus, e cuidado, porque se você desagradar muito a Deus, Deus é que vai te excluir. Ele vai te deletar. E é aí que eu quero chegar. Olha que curva que eu fiz, não é? Olha a curva do que está acontecendo com a gente e como que a gente projeta isso em Deus. Você entendeu? Você conseguiu caminhar comigo? Vê lá, ó, volta aqui, eu vou recapitular, só para fazer sentido, beleza? Vamos lá. Nossa cultura é a cultura do não gostei, jogo fora. Estragou, não conserto, jogo fora. E isso está tão dentro de nós hoje que, especialmente nas religiões legalistas, pode chegar ao cúmulo da gente projetar isso na nossa relação com Deus. Ou, se Deus me desagradou, eu jogo fora. Ou pior, pensar que Deus, se eu desagradar, se eu deixar Deus triste, se de alguma maneira eu pisar na bola, Deus vai me jogar fora. Deus não vai querer mais relacionamento comigo. Como se Deus desistisse de nós. Eu sei que isso pode ser repetido muitas vezes, talvez até mesmo na religião que você segue, de que você tem que ter um rigor moral e um padrão tão bem seguido que se você pisar fora da faixa, simplesmente você está amaldiçoado, ou Deus não te quer mais, você perdeu a salvação, deu tudo errado, enfim. Hoje existem umas coisas tão bizarras acontecendo por aí, que eu já compartilhei com vocês algumas, né? Inclusive nessa série, quando eu falei de culpa, se você não assistiu, volta lá, que Deus põe fim a toda culpa, eu contei para vocês a história de uma moça que estava tendo problemas, né? A assistência social estava querendo ajudar e tudo, mas a moça não queria cuidar bem dos filhos, não queria cuidar mais bem da própria vida, porque ela se dizia condenada ao inferno. Por quê? Porque a religião que ela segue dizia que ela cometeu um pecado que não tem perdão, porque ela transou com o namorado e isso significava que ela perdeu a salvação e agora Deus desistiu dela. Olha, gente, que loucura que Deus desistiu dela. Então a boa notícia que eu tenho para te dar hoje é que Deus não desiste de nós. Gente, grava isso. Grava aí, ó, agora. Quer anotar em algum lugar? Anota. Quer marcar os textos bíblicos que a gente vai meditar? Guarde, grave, porque você vai ser tentado sempre a pensar que Deus é como nós, como seres humanos, que não gostou, joga fora, que desagradou, exclui. Gente, Deus não é um ser humano. Deus não é um ser humano. O amor de Deus não é esse amor volúvel, que hoje ele gosta, amanhã ele desgosta, que hoje ele é desse jeito, amanhã ele é diferente. A Bíblia diz que Deus é imutável, que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, que a aliança que ele estabeleceu com a gente, como o próprio nome já diz, é uma aliança, é um compromisso inquebrável, inquebrável. Ah, pastor, mas eu piso na bola. Pois é, mas a Bíblia é tão maravilhosa em dizer que se formos infiéis, ele permanece fiel porque ele não nega a si mesmo. Mas enfim, vamos lá, vamos para os textos bíblicos, né? Gente, primeiro texto bíblico que eu quero que você abra comigo, eu vou abrir lá, é João capítulo 10. Gente, se de tudo você não conseguir gravar, você nem precisa decorar, né? Depois você volta, assiste de novo, enfim. Mas, se tem um texto que eu quero que você marque na sua Bíblia, João capítulo 10, do versículo 27, aqui tá errado, mas é até o 30, do 27 ao 30. João capítulo 10, do versículo 27 até o 30, diz assim, ó. Olha que coisa, presta atenção no que Jesus está falando. Ele diz assim, ó. As minhas ovelhas, ele está falando das suas ovelhas. Ó, presta atenção. Você é ovelha de Jesus? Jesus é o seu pastor? Então presta atenção nisso, é para você, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a ovelha ouve a voz do pastor. Que mais? Eu as conheço. Então se você é ovelha de Jesus, ele te conhece. Quando fala palavra conhecer aqui, não é como a gente usa, que é conhecer. Ah, eu conheço fulano. Não, essa palavra conhecer denota intimidade, tá? O conhecer tem a ver com aquele texto bíblico lá de Mateus que diz assim, José não conheceu Maria até ela dar à luz a Jesus. Óbvio. Então que José não conhecia Maria?
Aí eles, prazer, meu nome é José. Não, conheceu ali é relação sexual, né? Então a ideia é uma intimidade de relacionamento. Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas, eu tenho intimidade com elas, eu conheço pelo nome, eu sei o barulho que faz, eu sei as manchas que tem na pelagem, eu conheço minha ovelha. E que mais? Elas me seguem. De novo, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo. Essas ovelhas de Jesus, ele dá vida eterna. Jamais perecerão. Gente, Jesus não dá possibilidade aqui de perecimento. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Gente, você está prestando atenção nisso? Jesus está dizendo que conhece a ovelha. Essa ovelha, ele dá salvação, ele dá vida eterna. Essa ovelha jamais vai perecer. Essa ovelha ninguém pode arrebatar da mão dele. E aí ele explica por que essa ovelha está tão segura. Versículo 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu para ele? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Jesus está falando de quê aqui? Da ovelha, meu querido. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha que ele repetiu de novo, dizendo que sua ovelha ninguém pode arrebatar da sua mão. E agora ele diz que essa ovelha que é do Pai e foi confiada a ele, ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Vamos lá, em versículo 30, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Por que ele termina dizendo aqui, eu e o Pai somos um? Para deixar claro, aqui ele está falando com os judeus, que ele e o Pai são Deus. É o Deus Pai e o Deus Filho. Deus Pai entregou as ovelhas para Deus Filho. E Deus Filho diz que as ovelhas que o Pai lhe deu, essas receberão vida eterna e ninguém pode arrebatar da sua mão, porque aquilo que o Pai deu para ele é mais importante do que tudo. Pá. Já pode fechar, gente, já pode terminar aqui. Beijo, até mais, né? Tchau, obrigado, porque, gente, quer mais do que esse texto? Eu precisava ouvir isso hoje. Eu precisava ouvir, porque, olha, é tanta coisa acontecendo, né? E aqui Jesus deixa claro o amor dele por nós. Aqui ele deixa claro que nós fomos entregues pelo Pai aos cuidados de Jesus. E, gente, Jesus não fracassa, Jesus não fraqueja na sua missão. Mas você quer mais? Eu tenho mais. Eu tenho mais para te apresentar. Romanos capítulo 8. Você pode ir lá? Agora, sua cabeça vai dar uma bugada comigo aqui. Você tem coragem? Você tem coragem ou você é meio fraco assim? Se for meio fraco, eu acho que eu tô com medo. Você vai ler esse texto aqui e vai travar, hein? Se não, se você é corajoso, é corajosa, eu quero que você leia esse texto comigo, que esse texto aqui vai mexer com a sua estrutura. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 28 até o 30. Vamos lá? Diz assim, esse versículo é conhecido, mas você tem que ler o que vem depois dele. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já ouviu esse texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que aí a gente para aí, né? Tem mais? Diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo está dizendo assim, que tudo no mundo, na história, no universo, tudo que acontece está cooperando, está fazendo dar certo, mesmo quando a gente não entende, os planos de Deus na vida de quem Ele chamou. Então esse versículo nem é para todo mundo, esse versículo é para aqueles que Deus chamou segundo o seu propósito, ok? E aí quem são essas pessoas que Deus chamou segundo o seu propósito? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo aqui está dizendo então que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que Deus Pai chamou com um propósito. Quem são esses?
aqueles que de antemão, lá antes da criação, Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, para serem parecidos com Jesus. E aí ele diz assim, é no versículo 30 que eu quero que você olhe e preste atenção. Diz assim, ó, aos que predestinou, quem? Esses que Deus chamou, certo? Aos que Deus predestinou, a esses também chamou. O que mais? Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Presta atenção. Sabe essas pessoas que Deus ama e que amam a Deus e que foram chamados por Deus para o propósito? Então, esses que Deus vai fazer se parecerem com seu Filho Jesus, esses foram predestinados. Ou destinados pré. Deus viu na eternidade, na sua infinita sabedoria, e esses que Deus predestinou lá atrás, Ele chamou. Chamou como? Pelo Evangelho. E esses que Deus chamou pelo Evangelho, Deus justificou. Já foram justificados. Seus pecados já foram perdoados. E aos que Deus justificou, é aí que buga, hein? Também glorificou. Tá bom, pastor, você está dizendo que Deus, antes de eu nascer, já tinha um propósito para a minha vida? Sim. E aí, ele começou a cumprir esse propósito quando ele me chamou no Evangelho e eu criei em Jesus? Sim. Então, veja, Deus te chamou, Deus te predestinou, te chamou, te justificou quando você se converteu em Cristo Jesus. E esse texto aqui, Paulo, vai também usar o verbo glorificou no passado. E ele vai dizer que todos esses, além de Deus predestinar, chamar, justificar, ele também já glorificou. Gente, tá, beleza, eu acredito nisso. Até justificou, mas ainda não fui glorificado. Pois é, mas é aí que a gente embaraça nos cabelos da perna. Sabe por quê? Porque o tempo existe só para você e para mim. Deus não está sujeito ao tempo. Deus é eterno. Deus não está nesse tempo cronológico que a gente vive. Deus vive num tempo chamado eternidade, que não é tempo, que não passa. E esse Deus, quando é que Deus nos criou? Hoje. Quando é que Ele enviou Jesus no tempo de... Hoje. Quando é que fomos salvos? Hoje. Quando é que Jesus vai voltar? Hoje. Porque Deus vive num eterno hoje. Nós é que vivemos dentro do tempo. E para o apóstolo Paulo isso fica muito claro, que Deus que está acima do tempo, por isso esse Deus não muda, ele jamais vai mudar, ele não está sujeito ao tempo, ele está acima do tempo, ele criou o tempo, entendeu? Olha que essa bugada que dá na gente, né? Então, esse Deus que criou o tempo, ele mesmo te amou. E o seu amor, o amor de Deus por nós não está sujeito ao tempo. O amor de Deus não passa, não envelhece, não se desgasta. Por quê? Porque Deus vive no eterno hoje, porque Ele é eterno. Isso significa que esse Deus que já nos chamou lá, para Ele, a nossa história já está encerrada hoje. Lá no Apocalipse, João vê aquela multidão diante do trono de Deus adorando. Aquela multidão é a multidão dos salvos. João já vislumbrou a imagem da eternidade, onde já está, aliás, diante de Deus, todos os salvos. Por isso, quando eu digo para você que Deus não desiste de nós, é para que você entenda que o amor de Deus não é um amor de um ser humano para outro ser humano. Um amor que sofre com o tempo, um amor que sofre desgastes, um amor que está sujeito ao que está acontecendo hoje. O amor de Deus é eterno. Jeremias vai dizer que Deus nos amou com amor eterno. Isso significa que o amor de Deus ele não sofre variação nem sombra de mudança. Porque o próprio Deus não muda. Isso significa, meus queridos, que Ele nos escolheu e garante o final. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Está entendendo? Jesus está dizendo que os que o Pai lhe deu não se perdem mesmo. Que eles estão garantidos. Porque não existe mais nada no mundo importante para Ele. E que não tem perigo, jamais arrebatarão da minha mão. Por quê? Porque eu garanto. Quer mais? Eu tenho mais bala na agulha para te mostrar. Você pode abrir Filipenses 1:6? Vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mais uma vez o apóstolo Paulo aqui mata pau. Vamos lá? Filipenses
capítulo 1, versículo 6. Vamos lá? Paulo diz assim, ó: estou plenamente certo. Gente, nós estamos falando de Paulo. Paulo é o cara que Jesus apareceu para ele. Paulo, diz a Bíblia, que foi discipulado por Jesus quando ele diz lá aos Gálatas, que o que ele sabia não foi nenhum apóstolo que ensinou para ele, o próprio Cristo ensinou para ele. Como? Não sei. Diz a Bíblia que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Esse Paulo aqui, ele teve umas experiências com Deus, ele tinha uma profundidade teológica, uma profundidade de convicção de fé e de experiência que, meu amigo, muito provavelmente eu e você não teremos. E esse camarada diz assim, ó: estou plenamente certo. Se esse cara está falando que está certo, então eu boto fé, porque ele viveu o que só na glória eu vou viver. E diz assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Para quem Paulo está falando isso? Para os irmãos lá da cidade de Filipos. Ele está dizendo, queridos, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, quem? Deus começou. O quê? Uma boa obra na sua igreja, nos seus discípulos. E o que Paulo está plenamente certo? De que ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. O que é o dia de Cristo Jesus? Quando Jesus irá voltar. Então, o que a gente chega à conclusão é que ele, Deus, termina o que começou. Você e eu somos obras inacabadas na mão de Deus. Você peca? Eu tenho uma notícia para te dar. Eu também. Você acredita? Eu sou pastor e peco. Eu sou pastor, eu estudei teologia. Estudei de 2007 até 2009 no IBEL, né? Teologia, médio em teologia. Depois eu fui para o seminário em Campinas, estudei de 2013 a 2016. Ao todo assim, de bundinha na cadeira, estudando. Fiquei aí os 7 anos, né? Fora períodos probatórios e tudo mais. Já li a Bíblia inteira? Já várias vezes. E aí? Peco do mesmo jeito. Óbvio, Deus vem fazendo uma obra na minha vida. Muitas coisas já mudaram. Mas quando eu olho também para a Bíblia, eu descubro que não adianta melhorar. O padrão de Deus é perfeição. Se há um pecado, é pecador. Isso significa, meu querido e minha querida, pastor, eu não conheço muito a Bíblia. Mas você não tem que conhecer tanto assim, não, para ser de Jesus. O conhecimento, ele vai crescendo. A santificação é um processo que também vai se estabelecendo. E tudo isso, o conhecimento e a santificação, não trazem a salvação. É a salvação que traz o conhecimento e que traz a santificação. A maturidade, ela vem depois. Percebe? O que eu quero dizer para você é que você não precisa ser perfeito para Deus te aceitar, porque isso é impossível. O que eu quero te dizer é que você só é aperfeiçoado e você só melhora porque Deus já te chamou, porque Ele já te escolheu. Como diz o texto, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Como eu disse a você, o Pai já te entregou para o pastor Jesus. E o pastor Jesus diz que ninguém pode te arrebatar da mão dele. A Bíblia diz, Jesus diz que o que o Pai deu para ele, que é você e que sou eu, é mais importante do que o mundo inteiro. O que a Bíblia está dizendo é que essa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não está pronto, mas você está sendo aperfeiçoado. E se alguém te pregar um evangelho que diz que a salvação está em você, nas suas obras, no que você faz, isso não é evangelho. O evangelho não fala do que eu tenho de fazer. O evangelho fala do que Cristo fez por mim. E em amor e em resposta, agora o Espírito Santo me capacita a viver uma vida nova e que agrada a Deus. No entanto, isso só é possível porque Jesus já nos salvou. Ele termina o que começou. Jesus não é aquele, meu querido, que começa um negócio e deixa no meio do caminho. Jesus não é aquele que dá um pontapé e depois abandona. A Bíblia não vai apresentar para mim um pastor que abandona a sua ovelha. A Bíblia vai apresentar para mim um Deus
que persevera pelos seus. Quando você olha para a história de Israel, era uma nação que Deus poderia abrir mão dela, mas Deus jamais abriu. Deus não nega as suas promessas. Óbvio, Deus disciplina seus filhos, Deus educa, Deus corrige, tudo isso Deus faz. Mas tudo isso é graça de Deus, sabe por quê? Porque Ele justamente nos preserva e Ele garante que a boa obra vai se concluir, porque no meio do caminho Ele puxa a nossa orelha, porque no meio do caminho Ele nos traz de volta, porque no meio do caminho Ele nos incomoda, porque no meio do caminho Ele nos corrige. Você lembra daquele texto de Hebreus 12 que diz assim, se você está sem correção, é porque você não é filho, porque Deus corrige o filho que ama. Isso é a prova clara de que nós estamos dentro do plano eterno de Deus e que Ele vai levar ao cabo porque Ele não abre mão, Ele não deixa de concluir aquilo que Ele começou. E eu vou terminar o último texto, eu quero dizer para você que Ele, Cristo, salva totalmente. Gente, eu fui chamado para isso. Se talvez se você quisesse ouvir outra coisa, gente, eu não fui chamado pelo Senhor Jesus para falar de outra coisa. Eu fui chamado por Jesus para falar do Evangelho, do que Cristo fez por mim, pelo mundo, e é o que eu estou te contando hoje aqui e agora. E lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, abra lá comigo. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Está falando justamente esse texto sobre Cristo como sumo sacerdote, como aquele que intercede por nós diante de Deus, como aquele que nos leva, nos introduz de novo na presença de Deus Pai. Diz assim, ó, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente, aqui o autor de Hebreus está se referindo a Cristo Jesus, óbvio, né? Diz assim, ó, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha o que o autor de Hebreus está falando de Jesus como sumo sacerdote. Lembra, na figura do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o sacerdote escolhido para ir até o Santo dos Santos, que ali simboliza a presença de Deus, e ali o sumo sacerdote entregava um sacrifício para perdão dos pecados do povo. E ali ele orava pelo povo e Deus trazia a bênção para o povo através desse sumo sacerdote. Então a gente resume assim, o que é o sacerdote? É aquele que leva o povo, as orações, os sacrifícios do povo a Deus e traz a bênção de Deus para o povo. E o texto diz assim, ó, fechou aqui minha Bíblia. O texto diz que Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito, que é aquele que de uma vez por todas cumpriu o sacrifício, diz que ele também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Os que entram na presença de Deus através de Cristo Jesus, que é o único caminho possível para se entrar à presença de Deus, é Cristo Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqueles que adentram, que creem em Jesus, diz a Bíblia, diz João, que todo que crê nele é dado a essa pessoa o direito de ser chamado filho de Deus, ou seja, adentra a presença de Deus. Esse sujeito é salvo totalmente, pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse Jesus, além de nos salvar, vive eternamente para interceder por nós. Cristo salva e salva totalmente, porque ele é o sacrifício perfeito, porque ele está diante de Deus Pai e ele vive para interceder por nós. Quando Deus Pai vai olhar para você, sabe quem ele vê? Jesus. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Em todo tempo Jesus está assim, Pai, eu morri por ele. Pai, eu já me sacrifiquei por ele. Eu digo que aqueles que estão em Cristo, como João diz, não passarão pelo julgamento. Por quê? Porque nós já fomos julgados. E no dia do nosso julgamento nós fomos condenados. E a pena já foi aplicada. Por quê? Porque nós fomos julgados em Jesus, condenados em Jesus, mortos em Jesus. E porque Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também com ele. Resumindo, meus queridos, para a gente fechar
a noite de hoje, eu quero que você pense nisso, que a nossa relação com Deus, ela não é frágil como muitos pensam. O nosso relacionamento com Deus não é esse gravetinho que você pisa e quebra. Deus não está o tempo todo procurando questões, imbrólios, motivos para te abandonar. Deus não está aí inimigo seu. Deus não está com a disposição contrária ou ruim contra você. Não. Quem está em Cristo Jesus, diz a Bíblia Sagrada, ele simplesmente não desiste de nós. Nós vimos lá em João que nós fomos entregues por Deus Pai a Jesus Cristo. E Jesus diz, ninguém arrebatará da minha mão, porque os que o Pai me deu é mais importante que o mundo inteiro. Nós, meus queridos, fomos escolhidos desde a eternidade, porque os que Deus predestinou, esses chamou, os que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Na eternidade, no tempo de Deus, na presença de Deus, nós já até estamos glorificados. Nós estamos aqui sujeitos ao tempo, mas Deus que vê a eternidade diante dos seus olhos, para Deus a história já está fechada. Não há possibilidade de erro, não há possibilidade de engano. Para nós, é muito claro que Deus não desiste de nós, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, porque Deus não abandona uma obra em progresso. E nós também descansamos no fato de que Deus não desiste de nós, porque esse Cristo nos salva totalmente e vive para interceder por nós diante de Deus Pai. Então, meu querido e minha querida, eu gostaria muito que você ficasse muito tranquilo hoje e você metesse a bicuda mesmo nessa imagem de um Deus religioso. Por favor, hoje, a partir de hoje, para de pensar num Deus assim que eu fui muito refém disso na minha juventude, viu? Fui muito refém disso. Muito refém daquela ideia assim de que, poxa, não faça nada errado que Deus não vai gostar mais de você. Puxa, fui muito refém disso. Eu cresci na igreja desde pequeno. E isso foi inculcado em mim de alguma maneira. Se intencional ou não, eu acredito até que não foi intencional, mas foi ignorante. Foi ignorante. Por quê? Porque quando eu olho para o Evangelho, eu não vejo isso. Quando eu olho para o Evangelho, eu não vejo um Deus dizendo para mim, você tem que fazer isso, isso e isso para eu gostar de você. Eu vejo um Deus que enviou seu Filho por amor a mim. E o Evangelho, como eu disse, não tem nada a ver com o que eu faço para Deus, mas com o que Deus fez por mim através do seu Filho Jesus. Então eu gostaria que a partir de hoje você descansasse mais no amor e na graça de Deus. Porque isso vai fazer com que você aperfeiçoe muitas coisas na sua vida que precisam ser aperfeiçoadas. Como eu disse lá no início, tem coisas que a gente faz na vida, que a Bíblia vai chamar de pecado, que traz prazer. Mas o prazer que traz não compensa a dor que causa. Isso, meu querido, você tem que deixar de fazer, não para Deus gostar de você, mas para o seu próprio bem. Se você fica vivendo aí contando mentira para todo mundo. Eu vou parar de mentir para Deus gostar mais de mim? Cara, não. Para de mentir porque Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele tem boas promessas para a sua vida. E outra coisa mais, para de mentir porque isso faz mal para você, faz mal para as pessoas que estão ao seu redor. Se você ficar vivendo na mentira, ninguém vai confiar em você. Se você continuar mentindo, quando você precisar mesmo de alguém do seu lado confiando na sua palavra, ninguém vai confiar. Então, pecado é dar um tiro no pé, tá bom? A questão do pecado nem é tanto se isso desagrada ou não a Deus, mas é o quanto isso te machuca. E o que te machuca, óbvio, não pode agradar a Deus. Sacou? Pegou aí? Valeu então, gente boa. A notícia boa que eu tinha para te dar hoje é que Deus não desiste de nós. Deus é bom, né? Deus é nota 1000. Ok? Eu prometi que ia cantar uma música a mais e eu vou cantar ela agora. Enquanto eu canto ela, eu gostaria que você deixasse aí seu pedido de oração, que aí ao longo, no restante da semana, até quarta que vem, a gente vai orar pelos pedidos que foram feitos aqui pelo nosso chat. Tá bom? Valeu? Vamos lá? Essa música tem tudo a ver com o que eu falei, porque ela justamente vai dizer que Ele nos ama.
tem ciúmes de mim. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Oh, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Amém, amém. Gente, que música alta. Jesus amado. Você viu? Difícil cantar essa música. Difícil. Você desculpa a desafinação aí, que o treino não é brincadeira, não. Deus nos ama. Que coisa boa, né? Que coisa boa de cantar. Uma pregação como a de hoje aqui é uma das que eu mais tenho prazer, né? Porque é uma mensagem que fala do amor de Deus. Claro, claro e explícito, né? E que esse amor é um amor que insiste, persiste, não desiste de nós, né? Gente, deixa eu registrar mais pessoas que chegaram aqui depois. A Paula Siqueira tá aí com a gente, a Stephanie, a Tamires, o Rodrigo, o Júnior e a Raíssa, que bacana tá aí com a gente. Ô Raíssa, parabéns, viu, pela bebezinha que tá chegando. Também o Sr. Antônio, lá de Cabo Verde, o Carlinho tá com a gente, a Rosângela, a Cibele, o Francisco diz aqui, obrigado, Senhor Jesus, amém. A Dona Ruth Lalier, lá de Casa Branca, um abraço, Dona Ruth. O Rangel tá com a gente, o Rangel é meu padrinho de casamento, meu amigo de muitos anos. Nem tantos anos assim, porque a gente tá novinho, né, Rangel? Um abraço para você, para a esposa, para o filhão. Se Deus quiser, um dia a gente vai visitar vocês, hein? Ele mora lá no DF. O Sr. Antônio aqui pede oração por toda a família. A minha irmã pede oração pela nossa família. Amém, Aninha. Vamos orar. O Francisco pede oração pelo grupo de apoio à família e amigos. Que Deus possa nos capacitar em nome de Jesus. Amém. Deus está nos dando o privilégio de iniciar um ministério novo aqui na igreja. Ministério que eu digo, um departamento novo de apoio às famílias. E que bacana, Deus tem sido gracioso. Quem está liderando esse trabalho, a nossa irmã Beth, aí com apoio também da Jussara, do Euclides, do Francisco. A Viviane, obrigado, Senhor, por me amar tanto assim, mesmo sendo falha. Amém. É isso aí. Amém, Vi. Fiquei feliz com a sua mensagem.
porque ela reflete que a gente está na mesma sintonia aqui, que eu consegui expor a mensagem. Que bom. Dona Cecília já estava aí com a gente, né? A Simone Machado. Tudo bem, Simone? Um abraço para você, viu? Jesus te abençoe. E a Vi está pedindo oração por ela e pela família. Vamos orar, gente? Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra, porque ela deixou muito claro para a gente aqui agora o teu amor, a tua constância por nós, o fato do Senhor não abrir mão de nós, do Senhor não desistir de nós em hipótese alguma. Como diz o texto do Evangelho, isso enche o nosso coração, que jamais ninguém arrebatará da minha mão. Que bom, Senhor, que bom saber que ninguém pode nos tirar das tuas mãos, nem nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão me acompanhando aqui, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um, todos os pedidos que aqui foram feitos, ó Deus, estende a tua mão graciosa, todas as pessoas que nos acompanharam, que a tua presença, Senhor, se manifeste na vida de cada um, a tua paz invada o lar de cada um, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Gente boa, valeu demais me acompanhar até aqui. Eu estou muito grato você me acompanhar até aqui. Fico muito feliz mesmo. Nota 1000 ter a sua companhia e você aí atento à mensagem. Que Deus te abençoe muito. Que você tenha um bom restante de semana. Lembrando que domingo, 11 da manhã, nós teremos o culto infantil e depois, às 19 horas, transmissão ao vivo do nosso culto. E nós vamos ter mais uma e a última boa notícia da nossa série. Então não perca, nós vamos encerrar a série domingo que vem, que é o último domingo de agosto. E eu quero muito que você esteja com a gente, para a gente fechar essa série aí de boas notícias que nos encorajam diante das crises do mundo, beleza? Deus te abençoe, forte abraço e até domingo, se Deus quiser.